Olá, olá, pessoal, boa noite. Isso, enquanto vocês vão entrando aqui, eu vou acenando. Vitória, boa noite. Tiago, Cris, Bela Cosméticos, sejam muito bem-vindos, gente. Boa noite, Vitória. Gente, essa semana, ela está realmente incrível para quem quer aprender a trabalhar e a cicatrizar feridas. Essa é a semana. Boa noite, Letícia, Sidney, sejam muito bem-vindos. Vou pedir um favor para vocês que já estão aqui, gente. Ana, boa noite. Sabe esse aviãozinho que tem aqui do lado? Eu peço para vocês, enviem essa live para quem vocês puderem, para quem faz sentido para você, para que a gente tenha aí um maior número de pessoas, né, que a gente possa captar em relação à cicatrização de feridas. Essa semana a gente vai ter uma entrega incrível de conteúdo aqui para você que quer aprender a cicatrizar feridas e tem algum certo tipo de dificuldade, tá? Durante a live eu vou contando para vocês como é que vai ser essa semana, o que a gente vai ter, né, de novidades por aí, né? Para quem já me segue, quem já me conhece, sabe que eu atuo na educação continuada e essa semana a gente tem aí um conteúdo voltado para a cicatrização de feridas. E é isso que a gente começa hoje, dia 5, para a gente poder aumentar aí a nossa chance, como eu disse, de cicatrizar. Essa live vai ficar gravada, então, né, se você já está assistindo essa aula gravada, seja muito bem-vindo também. E para vocês que estão aqui agora ao vivo comigo, né, eu convido vocês a participarem aqui ativamente comigo, né, mandando suas dúvidas, as suas orientações, o que vocês querem saber, o que vocês esperam aqui dessa semana. A gente vai ter 5 grandes lives, 5 aulas gratuitas que eu vou deixar aqui para você, para a gente poder trabalhar a cicatrização de feridas. Então, mais uma vez, eu peço para vocês, estou vendo o coraçãozinho subindo aí, ótimo, muito obrigada. E envia essa live para quem faz sentido aí para você, para que a gente tenha mais pessoas comprometidas na cicatrização de feridas. Então, a aula de hoje, gente, nós vamos falar sobre a avaliação do paciente com feridas. Infelizmente, hoje a gente tem aí um acometimento muito grande dos pacientes, né, que tem o comprometimento de feridas. Seja essa ferida de fundo vasculogênico, né, são as feridas, por exemplo, as úlceras venosas, as úlceras arteriais. A gente também tem as lesões por pressão, né, que são aí um grande desafio, principalmente para a área do âmbito hospitalar, para que a gente tenha uma prevenção dessas lesões, que é esse o foco, né? O foco não é só tratar feridas. Eu não quero ir lá e tratar todas as feridas, porque até mesmo porque a gente não vai conseguir fazer isso. Mas se a gente conseguir prevenir as feridas, aí a gente já está num patamar incrível, né? Então, boa noite, pessoal que está entrando aí, sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos falando sobre a avaliação do paciente com feridas. Então, peço a vocês mais uma vez, envie essa live para as pessoas que fazem sentido para você também. E comenta com o coraçãozinho aqui, deixa o coraçãozinho subir e vamos falar com o Instagram que essa live vale a pena das pessoas assistirem também, né? E para que a aula seja efetiva também, gente, eu conto com a participação de vocês. Essa participação, né, eu até coloquei no publicação hoje, aqui no meu Instagram, a gente tá com uma comunidade incrível, que eu vou entregar nos 5 dias também, até sexta-feira, um conteúdo para você, de forma gratuita. É só você entrar lá no grupo. Aí, como é que você faz para poder entrar nesse grupo? É muito simples, gente. Você vai lá na minha bio, tá? Depois que terminar essa live aqui, por favor. Aí você vai lá na minha bio e clica entrar no grupo VIP de feridas. E ali, diariamente, eu vou estar mandando um conteúdo e te lembrando da nossa aula diária, tá bom? E uma ferida, gente, para que a gente comece a falar sobre esses pacientes, né? Como que funciona a avaliação.
Uma ferida, para poder constituir um fator de cicatrização, eu tenho que olhar ela de 3 formas. Então, pega um papel, pega uma caneta e já começa a anotar que isso aqui não é um conteúdo que você vai utilizar assim só uma vez ou 2 vezes. É um conteúdo que vai fazer sentido para você estar atendendo os seus clientes e os seus pacientes, tá bom? Então, uma ferida, ela consiste em 3 áreas. O leito da ferida, que é onde tem a ferida mesmo, né? Não tem mais a pele. A borda da ferida, que é justamente ali entre o leito e a pele. E em torno da pele, que é a pele ou a área perilesão. Nessas 3 áreas que a gente precisa avaliar, gente, está ali o nosso grande desafio. Por quê? Primeiramente, em feridas crônicas, que são aquelas que têm mais de 4 semanas, né, elas não estão cicatrizando, já passou por todas as fases, está agarradinha ali naquela fase de cicatrização. O mais importante é que a gente olhe a ferida e a gente consiga identificar qual que é o leito, como que ele me apresenta, que tipo de exudato que ele tem, as bordas da ferida, como que elas estão, e também a pele periferida. Isso por quê? Porque quando a gente avalia um paciente de forma holística, o que é uma forma holística de a gente avaliar um paciente? É aquela que você senta e faz a anamnese. Por isso, o tratamento de feridas, ele é multiprofissional. Ele acaba sendo ali responsabilidade do técnico de enfermagem, do enfermeiro, do médico, do angiologista, do fisioterapeuta. Tá? Então, tem vários profissionais ali envolvidos e que precisa haver uma conformidade de ações entre esses profissionais para que o nosso paciente ele tenha efetividade no tratamento. E essa avaliação holística, então, é olhar para o paciente e ver o que ele precisa. Não é simplesmente ir lá, ver a ferida e fazer o curativo. Eu costumo falar assim, olha para o rosto do paciente, vê o que ele está te pedindo, vê o que ele está te falando. Às vezes o paciente está desidratado e isso não é corrigido. Não somos nós que vamos corrigir a desidratação, vai ser o médico. Mas somos nós que vamos orientar o paciente a ele ir para determinado médico, para determinado atendimento, para que isso seja corrigido. A gente também tem, por exemplo, o paciente desidratado, né? O paciente desnutrido, o paciente que é hipertenso, que é diabético e que tem outras conformidades ali e que precisam ser, sim, caracterizados e também avaliados de forma que esses dados eles não sofram e não ocorra uma complicação para o nosso paciente. Porque quando a gente não avalia o cliente portador de feridas como um todo, como uma relação ali que está interagindo naquela ferida, a gente começa a errar. Por que a gente começa a errar? Porque não é só curativo e não é só ferida, tá bom? E aí, quanto mais abrangente for a sua avaliação de ferida, gente, menor a probabilidade de haver complicações. É muito comum a gente atender o paciente e às vezes você não conhecer aquela ferida, se é a primeira vez que você vai lidar com aquele paciente, né, atender aquele paciente, e a ferida tá de um jeito. E depois, daqui a um tempo, na hora que você volta a atendê-lo na segunda ou na terceira vez, aquela ferida tá de outro jeito. E eu acho que com a avaliação, né, mais assim específica, essa dificuldade de entender o que está acontecendo naquela lesão, naquela ferida, ela se torna menos efetiva. Ou seja, eu tenho menos dificuldade, tá bom? E aí, são 3 também orientações. Boa noite, Bia. Nada, tá em cima da hora aqui, tá ótimo, tá bom? Seja bem-vinda. E lembrando também, gente, se você quiser tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, essa aula, gente, é para vocês, tá bom? Então, coloca aqui nos comentários aqui se vocês estão ouvindo bem, se tá gostando, né? O que vocês esperam dessa semana, o que vocês querem aprender aqui, tá bom? Porque essas aulas, elas são direcionadas com o intuito de melhorar a atuação na cicatrização de feridas, tá bom? Por nada, Bia. Além disso, a gente estava falando aqui sobre essa avaliação holística, né? E
A questão das complicações, a gente geralmente verifica em 3 áreas. Como nós já falamos, que a gente tem o leito da ferida, as bordas e a pele perilesão, a gente também verifica as condições de complicações. E como que a gente vê isso? A maceração de bordas ou ressecamento. A maceração geralmente é quando o curativo, né, ele não está absorvendo perfeitamente aquele exudato, ou o exudato, ele tem ali uma alteração relacionada à infecção, relacionada a um biofilme, relacionada ali a algum tipo de alteração que vai significar a mudança da prescrição do curativo de alta tecnologia, que nós vamos falar sobre isso aqui também, né? A Clara tá me perguntando, né, qual a diferença? Tudo bem, Clara? Seja muito bem-vinda, viu? Qual a diferença de úlcera para ferida? Gente, são terminologias, na verdade, que a gente, né, que são utilizadas, e a úlcera, ela geralmente, ela tem as classificações de serem ali de origem vasculogênica ou de origem secundária. Por exemplo, úlcera venosa, inclusive vai ser o tema da live de amanhã. Já vou dar aqui um breve spoiler, né, sobre o que a gente vai falar amanhã. Então, essa úlcera venosa, que seria vinculada à alteração de veias ou uma incapacidade da veia de estar realizando o retorno venoso. A úlcera arterial, que é aquela ferida caracterizada pela obstrução de artérias, faltando então o oxigênio, aparecendo essa úlcera. A gente tem as úlceras diabéticas. E a ferida, por exemplo, é uma ferida que ela pode ser crônica, se for mais de 6 semanas, ou aguda, se for menos de 6 semanas. Nós vamos falar aqui também durante a semana sobre as fases de cicatrização. Então, na verdade, a gente pode colocar ali como uma nomenclatura única. Porém, claro, a gente também tem a nomenclatura de lesões. A partir de 2016, né, foram vinculadas novas nomenclaturas de feridas. E antes a gente chamava de ferida por pressão, depois úlceras de pressão, e agora são chamadas de lesões por pressão. São lesões na pele, né, em estágios diferentes, que têm uma comorbidade diferente de acordo com cada patologia e de acordo com cada paciente, relacionado ali à integridade da pele. Então, gente, se você está, por exemplo, você foi chamada para fazer um curativo de uma úlcera de perna, então você já pode pensar que aquela úlcera ali, ela é secundária a uma doença que o paciente tem. Ela já é secundária a uma patologia que levou ao aparecimento e o desenvolvimento daquela lesão, tá bom? Ótimo, Clara. Se tiver mais alguma pergunta, pode mandar aqui que a gente vai conversando, tá? Essa interação, ela é ótima para que outras pessoas também tirem as suas dúvidas e para que a aula também ela fique mais didática, certo? E aí, gente, para quem entrar, vou contar um segredo para você, só para você que tá aqui, tá? Quem tá de fora não vai saber disso. Lá no grupo específico, lá no grupo VIP de feridas e cicatrização, eu vou liberar para vocês por nada, Clara, vou liberar para vocês uma avaliação que se chama Triângulo de Cicatrização de Feridas. Essa avaliação de triângulo, né, um triângulo de avaliação, é um papel, ele já está pronto, você pode imprimir, tá? Ele é livre, ele é de acordo com a Coloplast, que é uma empresa, né, que ela produz e ela vende também vários produtos, vários curativos de alta tecnologia, e que a partir dali, daquele triângulo, daquela tríade de avaliação, você pode fazer toda vez que você for fazer o curativo. E ali, gente, olha só que interessante, já está manifestado ali um plano terapêutico para você cuidar da ferida do seu paciente. Então, olha que incrível, você já tem ali uma ferramenta. Essa ferramenta, você pode adaptar ela de acordo com a sua vivência, né? Desde que você cite a fonte, né? Que é a Coloplast também, mas que você pode utilizar no seu dia a dia. Então, hoje em dia, gente, tem muitas pessoas, né? Muitos profissionais
que estão deixando, às vezes, até mesmo a vida de plantões, né? Que é cansativo, eu mesmo já trabalhei muito com plantão, né? E aí a gente tem todo um processo de avaliação de feridas que você pode atuar. E se você for enfermeiro, gente, você pode abrir a sua clínica, você pode abrir os seus cuidados referente ao tratamento de feridas. Então, o que a gente quer com isso? O que eu promovo com a educação continuada? Para que a enfermagem ela tenha autonomia e que ela aprenda que ela pode ser mais, tá bom? O Daniel. Michele, tudo bem, Daniel? Seja bem-vindo, tá? Muito obrigada. Tenho uma cicatriz no meu joelho há 6 anos, desde mais ou menos 1 ano, dói muito. Por que isso acontece? Já fiz vários exames e nada. Então, Daniel, toda cicatriz, né? Eu não sei se tem um queloide, do que foi que aconteceu, né? Essa ferida, o que causou, na verdade, essa cicatrização e causou também essa cicatriz, a gente precisa avaliar. Às vezes, a gente tem ali um acúmulo de células, e esse acúmulo de células que levou a acontecer e a aparecer esse queloide, né? E talvez essa dor, ela seja relacionada ali à pele, que ela está sendo repuxada. Como a gente tem uma cicatriz, então essa cicatriz geralmente ela foi originada, né, de 2 partes da pele que se romperam por alguma razão. E essa cicatrização, foi um acidente de bicicleta em cima de pedra, muito bem. Então a gente teve laceração, né? Eu imagino que tenha sido uma laceração ali porque foi pedra. E depois disso ele teve que se aproximar. Dependendo da cicatrização, pode ter um repuxo de pele. E naquela área, gente, é bem importante a gente entender isso para todo tipo de cicatrização. Tudo bem que a sua já tenha um longo tempo, né? Mas é bom procurar mesmo um profissional para poder avaliar isso direitinho. Depois que cicatriza aquela pele, que fecha aquela ferida, gente, a gente tem que tomar cuidado com o local de cicatrização, porque a pele ali, ela nunca mais vai ser a mesma. Por que nunca mais vai ser a mesma, gente? A gente tem todo um processo ali de manifestação celular. E essa manifestação celular, ela pode ser aumentada ou diminuída de acordo com o grau de cicatrização, de colágeno, de exposição solar, né? Então, assim, é muito bom você avaliar, né, com um profissional que entenda e, às vezes, que reduza essa compatibilidade que a pele se formou ali, às vezes diminuindo esse processo de dor que tanto te incomoda, tá bom? Aqui a gente tem a Mari. Oi, Mari, boa noite, viu? Seja muito bem-vinda, obrigada. Oi, Michele, boa noite. Uma cicatriz de cesárea, uma paciente diabética, o cuidado é diferente? Sim, com certeza. Primeiro que a gente tem que pensar que foi uma cesariana, né? Então, ali a gente já tem um processo de binômio, né? Então, a gente tem 2 preocupações. A mãe, que está por um processo de recuperação e reabilitação daquela gestação, que agora ela é chamada de puérpera. E a partir desse momento, a gente tem também a preocupação com a cicatrização. E se a paciente é diabética, o primeiro ponto que eu preciso me coordenar é como que está o nível glicêmico e se essa paciente ela já tem alguma complicação relacionada ao diabetes. Se ela tem, aí a gente já vai olhar para essa puérpera como uma reabilitação, né, uma recuperação da cesárea. Segundo, a verificação dos sinais clínicos e também de complicações do diabetes. E terceiro, manter aquela ferida cirúrgica sempre em bom aspecto de cicatrização. E aí, nós sabemos aqui, né, nós já falamos no início da live, que a ferida, independente de qual ferida que seja, de uma forma geral, ela tem o leito, ela tem as bordas e ela tem a pele lesão. No caso de uma ferida, então, né, de cesárea, a gente tem a sutura, foi uma ferida limpa, né, porque ela foi feita em um ambiente controlado dentro do centro cirúrgico, então o risco de contaminação é menor. Porém, eu tenho que entender que o paciente diabético é um paciente inflamado, né? Todo paciente diabético ele tem que ser visto como uma inflamação. E essa inflamação ela pode aumentar o risco de deiscência de sutura, né, de falha na cicatrização. Por isso, ao redor daquela
lesão, daquela ferida, né, cirúrgica, eu preciso observar a pele, perilesão em volta dos pontos e verificar a presença de hematoma, presença de tumerações, presença de outros tecidos que vão me dizer e me orientar que aquela cicatrização não está sendo específica. E aí eu tomo os devidos cuidados, tá bom? Espero ter te respondido. Gente, muito bom, né? Tô gostando de ver a participação de vocês. Podem mandar mais, né? Mesmo que não seja, às vezes, uma dúvida que vocês tiveram, assim, que não está relacionado à aula, mas a gente tenta responder, tá bom? Outra coisa importante na avaliação é entender os fatores que afetam a cicatrização, a interação com outros fatores ambientais, outros fatores socioeconômicos, psicológicos, nutricionais e também sociais do indivíduo. Porque muitas das vezes, vamos pegar esse exemplo aqui que a Mari comentou aqui com a gente, uma paciente, né, uma puérpera, e essa puérpera a gente tem todo um processo psicológico envolvendo a cicatrização. E esse processo psicológico, ele pode sim afetar a cicatrização dessa cliente, tá bom? E aí, a abordagem holística se torna eficiente, que é aquela abordagem que eu vou avaliar o meu cliente como um todo. E com a ferramenta específica, que é aquela que eu comentei em segredo aqui para vocês, né? Que só vocês que estarão lá no grupo, né, VIP para cicatrização, é que vão ter em mãos essa ferramenta, que é o triângulo da cicatrização. Se você perdeu como que você entra, eu vou repetir. Depois dessa live, vai lá na minha bio, tá? Na minha bio você clica e aí vai ter um direcionamento lá da minha página e no primeiro ícone é entrar no grupo VIP de feridas e cicatrização. Você entra e lá vai estar algumas descrições. Eu vou pedir para você responder um breve histórico lá para mim, coisa de 1 minuto você responde rapidinho e daí você já vai ter ali em mãos alguns materiais específicos e inclusive esse triângulo de avaliação de feridas, tá bom? Oi, Bia. Quando uma pessoa faz cirurgia e precisa usar dreno, ele fecha com o tempo, né? Mas esse buraco que fica pode dar ferida ou infecção? Sim. Aí, geralmente, a gente tem ali o orifício de inserção daquele dreno. E depois de retirado aquele dreno, como já tem mais de 6 horas que foi feito aquela inserção, né? Aquele orifício, então não é passível mais de ponto. E geralmente, né, de sutura cirúrgica, e geralmente aquele local ali, ele se torna um local passível de infecção. Mas aí a gente tem todo um cuidado de limpeza, né, de não deixar aberto, de fazer o curativo diário. Porque como geralmente ele é de pequena extensão, as bordas, elas vão se encontrar. E vai acontecer ali a cicatrização por segunda intenção, que é quando a gente não aproxima as bordas na primeira intenção, tá bom? E aí a gente tem que ter todo um cuidado relacionado, porque geralmente o dreno, ele é colocado, ele é inserido muito próximo à ferida cirúrgica. Então, o necessário é que a gente tenha todo um cuidado de curativo também, não só para aquela ferida de sutura, mas também que a gente tenha um cuidado relacionado ali àquele orifício do dreno, tá bom? E ótima pergunta, né? Gostei de ver. Além disso, gente, lá naquela ferramenta que eu falava com vocês, né? Sobre a avaliação do triângulo das feridas, a gente também faz uma avaliação inicial da pessoa como um todo. Mais uma vez, não é só avaliar o paciente, aliás, só a ferida, é o paciente como um todo. Monitorar o avanço da cicatrização em cada troca de curativo. E para essa avaliação, o que a gente vai monitorar? A gente vai pegar uma régua de mensuração e essa régua eu vou mensurar o tamanho daquela ferida toda vez que eu vou fazer o curativo. Porque às vezes a olho nu, gente, não dá pra gente perceber muito bem. Às vezes a gente fica um pouco confuso relacionado ali com a evolução, né, daquela ferida. Então, o aspecto também fotográfico, né, lembrando que tem toda uma ética profissional em cima disso, né, tem todo um controle de dados pessoais também que a gente tem que respaldar,
para que a gente tenha um controle dessa ferida de um curativo para o outro. Definir um plano de tratamento para feridas, que pode ser usado por equipes de tratamento multidisciplinares. Então, por exemplo, quando um paciente, por exemplo, vem para mim e eu preciso que o médico atenda, eu preciso de um estomoterapeuta, ou eu preciso de um fisioterapeuta, enfim, né? A gente discute e verifica um plano terapêutico que vai se encaixar melhor na cicatrização daquela ferida. Então, se ela ainda não tem, por exemplo, ali um diagnóstico, o ideal é que ela já tenha esse diagnóstico quando vem pra gente. Mas se ela não tiver, o ideal é que o médico avalie, ele faça o diagnóstico. Aí, gente, pronto, parece que voltou, né? Vamos ver aqui. Essa internet tem hora que deixa a gente na mão mesmo, mas enfim, é assim mesmo. Vamos continuar, né? A gente estava falando aqui sobre as ferramentas, né? Que voltou, né? Ótimo. As ferramentas que a gente pode fazer uso dessa avaliação de feridas. E toda vez que eu faço ali o uso dessas ferramentas e eu traço um plano de tratamento, o ideal é que a gente siga ali aquele plano. Então, conforme eu preciso alcançar determinado objetivo, mas se no meio do caminho aquela ferida ela tem uma infecção, ela tem um biofilme, ela tem ali às vezes um comprometimento do meu paciente, e aí eu preciso mudar o meu plano terapêutico. Mas isso não impede que você faça outro plano com o objetivo de fechar aquela ferida, com certeza, tá? E assegurar também, gente, uma parte importante, o envolvimento do paciente e o planejamento de cuidados naquele plano. Porque se você pode fazer o plano mais divino que possa imaginar. Se o paciente ele não entrar em conformidade com o plano que você propuser, não vai adiantar. Porque não é só curativo, não é só profissional. A gente também precisa que o paciente ele tenha toda uma conformidade, tá bom? Relacionado aí ao processo de cicatrização. Além disso, avaliar e encaminhar o paciente sempre que a gente encontrar alguma alteração no qual a minha competência técnico-científica não permitir que eu faça aquela intervenção. Por exemplo, uma redução de menos de 20% da área da ferida no período de 4 semanas. Se em 4 semanas, gente, a minha ferida não cicatrizar ou não, pelo menos apresentar melhoras na cicatrização, eu já encaminho esse paciente para quem possa me auxiliar nesse processo de cicatrização. Não é ficar cozinhando o paciente lá em banho-maria, não, né? Um aumento inesperado da quantidade de exudato. Numa semana você foi lá, avaliou a ferida, fez o curativo, ótimo. Decidiu que você ia utilizar, por exemplo, o hidrocoloide. E aí, depois de 5 ou 6 dias, você voltou lá e avaliou o paciente novamente, trocou o curativo. Você viu que aquele hidrocoloide, ele estava totalmente estagnado. E aí você percebe que a quantidade de exudato não está sendo absorvida porque a cobertura, ela não está sendo efetiva. E aí, a partir desse momento, você decide trocar essa cobertura. Isso também é uma avaliação. A suspeita de infecção ou biofilme, nós vamos falar sobre o biofilme aqui, e que é uma dificuldade, né? É, às vezes, um desafio grande para a gente poder saber reconhecer a tempo e saber tratar aquele biofilme, tá? E o aumento da intensidade do odor e da dor. Quando eu tenho aumento do odor e da dor, gente, a ferida está infectada. E aí, o melhor método que a gente pode fazer é coletar um suave no laboratório mesmo. Você que é enfermeiro, por exemplo, pode solicitar esse pedido. Vai lá no laboratório, pega um suave e aí você coleta nas áreas específicas ali do curativo e aí da ferida, né? E aí você manda para cultura e antibiograma para o laboratório. E aí, nesse processo, você vai ter, daqui a 7 dias, o resultado de qual micro-organismo está contaminando aquela ferida e qual que é o antibiótico ideal. E você já pede para o médico que trabalha com você, ou o paciente vai no médico com aquele resultado de exame,
e o médico prescreve aquele antibiótico que será mais efetivo, tá bom? Oi, Luciana. Uai, até que enfim me achou. Perdeu, Luciana, meu Instagram. Agora você salva aí, tá bom? Não fica aí. Não sai, não. Fica juntinho com a gente aqui a semana toda. E aí, gente, com tudo isso, a gente sabe que a avaliação, então, do paciente, ela é muito maior do que apenas ir lá e trocar um curativo, tá? Eu queria saber de vocês. Gostaram, gente, do conteúdo? Tem muito mais durante a semana. Muito mais. Tem muita coisa aqui que a gente vai falar, que a gente vai discutir e que a gente vai também aprender, tá? Na semana toda. E eu tenho um convite para fazer para você que ficou comigo, né? E que você que está assistindo a essa live agora, né? Que ela vai ficar gravada. Entra lá na minha bio. Clica lá no grupo VIP de feridas e cicatrização. E durante a semana, até sexta-feira, a gente vai ter 5 aulas aqui gratuitas para você. E a partir desse grupo que você entrar, você vou pedir só um favorzinho para você preencher um formulário para mim. É muito importante para que eu saiba direcionar essas aulas para você, tá bom? Para que ela fique assim, bem direcionada para as necessidades de vocês aqui. E também lá eu vou mandar todos os dias o conteúdo das lives. Então, o link que a gente vai ter de gravação dessas aulas, tá? Que eu vou colocar no YouTube também. Tá? Então, o meu outro canal do YouTube, ele foi hackeado, né? E aí eu perdi todas as aulas ao longo desses 2 anos que eu já venho falando, né, sobre a educação continuada. Mas, enfim, a gente vai lá e faz de novo, né? E aí eu tô começando novamente com o meu canal do YouTube. E essas aulas vão ficar disponíveis lá também. E as ferramentas. Sempre vai ter um material para você utilizar na sua avaliação de feridas, tá bom? Esse material você pode utilizar, não tem problema, você pode imprimir e fazer o seu curativo. E lembrando também, gente, que bom que vocês gostaram, né? Que bom que vocês estão aí interagindo também. E eu espero vocês amanhã, às 9 horas da noite, aqui no Instagram também. E eu tenho mais um recadinho para você. Gente, dia 10, para você que quer se atualizar nos curativos, nas feridas, se tornar um expert mesmo, vamos cicatrizar e vamos prevenir essas feridas. A gente está com as inscrições abertas para o curso presencial de curativos e feridas no dia 10 de dezembro. Vai ser aqui em Lafayette, tá bom? Vai começar às 8 horas da manhã e a programação é até às 16 horas. A gente vai ter um conteúdo incrível. O que eu tô entregando aqui para vocês, gente, é só um pedacinho do que você vai aprender presencialmente. Além de poder fazer a técnica do curativo, a técnica de desbridamento. A gente vai ter a técnica, por exemplo, também de enfaixamento, a de bota de una, a de atadura elástica. Enfim, vai ter até o pezinho de porco para que você tenha a habilidade de estar começando a fazer ali a escarotomia, de fazer também o debridamento da necrose, enfim, né? Durante a semana eu vou entregando um pouquinho aí do conteúdo, mas no dia 10 de dezembro, sábado, vai acontecer esse curso presencial. Então, são os spoilers, isso mesmo, Vitória. E aí a gente vai entregando aos pouquinhos. Então, não esqueça, gente, entra na minha bio agora, que você, né, está finalizando essa live aqui agora, e entra para esse grupo. E daqui a pouquinho eu vou atualizar lá o grupo com essa ferramenta, que eu acredito que vai ser, sim, bom para você, tá bom? Então, pessoal, muito obrigada, e amanhã eu espero vocês aqui às 9 horas da noite, tá? Encaminha essa live para todo mundo e lembrem-se sempre, educação continuada, ela faz a diferença na vida de todo mundo. Um beijo a vocês e até amanhã. Que bom, Clara, que bom, né? Que você já fez mesmo e foi muito bom. Mas ele vai ter outras atividades, tá? Além do que a gente já fez, tá bom? Um beijo a vocês, gente. Até mais. Tchau.